Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Nesse vídeo vamos estudar sobre Roma Antiga, escravidão e revoltas. Bora lá, primeiro slide. Guerras Púnicas, afinal o que vocês recordam ou já ouviram ou já estudaram com o seu professor de história esse tema. Sobre Cartago em verde, Itália, ou melhor, Roma, né, a região da Península Itálica em vermelho. Gente, duas grandes potências chamadas de Guerras Púnicas. Isso por causa do termo origem, né, fenício, punici, como era chamado os romanos, como os romanos chamavam quem era de origem fenícia, porque Cartago foi fundada pelos fenícios. E, apesar de serem duas grandes potências, Roma consegue, depois de três grandes guerras, liquidar praticamente com Cartago, tornou-se inclusive província e as terras que eram cartaginesas passaram para o lado romano. Por pouco que hoje nós não estaríamos falando aqui fenícios e não uma língua neolatina romana, de origem romana ou português. Por muito pouco. Olha lá, essas guerras púnicas, após os conflitos, a cidade de Roma começou a receber cada vez mais visitantes. Com as guerras houve um aumento significativo no número de escravizados. E eu trago aqui, quando o professor Roberto falou que por um triz que nós estamos falando hoje, que é uma língua de origem fenícia, porque poderia ter sido Cartago, o grande poderoso, a poderosa civilização, né, que poderia ter dominado Roma. E está principalmente por causa desse carinha aqui da imagem. Você está vendo um exército de elefantes aqui? O chamado Aníbal e seu poderoso exército de elefantes chegou a invadir a região da Península Itálica. Sabe Deus por quê? Não quis atacar a cidade, estava desguarnecida, como diz o outro, uma decisão militar. Ele achou melhor não atacar a cidade e foi depois, né, reunido o exército romano e ele foi derrotado na Batalha de Zama em 202, como diz essa representação. Bom, agora no nosso tema escravidão, vocês já viram uma ideia de guerras era muito comum, e os sobreviventes dessa guerra, ou melhor, os povos também que eram dominados, poderiam ser também subjugados numa situação de impostos e tributos, né, sobre províncias romanas, como também poderiam se tornar escravizados, né, prisioneiros de guerra, como vocês estão vendo esse relevo aqui. Utilizados, inclusive, para inúmeros tipos de trabalho, eram obrigados a aprender a língua, usos e costumes romanos, mas não deixavam de continuar com suas crenças e valores originais. Ocorreram várias revoltas por causa dessas guerras de conquistas, essas guerras e esses prisioneiros que vão virar escravizados, e uma das mais famosas foi a guerra, ou melhor, a revolta de Espartaco. Espartaco é bem famosa por causa de séries e tudo mais aí na atualidade. Ele era um gladiador, uma espécie de lutas a nível hard, nível mortal, e o Espartaco, numa região da Cápua, no sul da Península Itálica, estava na sua escola de gladiador, muito maltratado pelo seu senhor, pelo chamado animador, o dono da escola de gladiadores, e acabou se reunindo com seus outros colegas escravizados, se revoltaram, melhor falando, né, da escola, e de um número, como diz o outro, baixíssimo, ficou muito famoso, as outras pessoas, e nem todas eram escravizadas, acabaram aderindo ao movimento de Esparta, até a ponto de chegar a ter mais de 100 mil pessoas junto com Espartaco. O exército romano, inclusive, chegou a ter algumas derrotas. Precisou reunir o poder, inclusive, do exército romano para desferir em 71 a.C. o golpe final e derrotar o exército de Espartaco. Aqui está comentando sobre os 100 mil combatentes e após algumas vitórias, o exército romano venceu os rebeldes. E, professor, tem também outras questões relacionadas também à morte do Espartaco, relacionado sobre que fim levou, pode ter sido inclusive crucificado com os outros 6 mil sobreviventes nas margens da Via Ápia, principal estrada da Roma. Termas públicas é um outro tema que eu trago para vocês. Também era uma diversão romana, mas não tão violenta que nem as lutas de gladiadores. Eram espaços de banhos públicos, por isso chamado de termas públicas, mas lá tinha restaurante, barbearia, vestiário. Era uma espécie de um shopping nível bacaníssimo, guardando as medidas proporções. Aqui vocês estão vendo a imagem de uma terma romana de Baco. E apesar de ser pública, havia uma questão de divisões de horário, por exemplo, trabalhadores plebeus utilizavam mais ao final do dia e os patrícios utilizavam durante o dia, porque não precisavam estar trabalhando sempre. Nesse vídeo, nós falamos sobre escravidão, falamos até sobre termas públicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.